Olá, meus amigos, como se encontram nesta maravilhosa tarde de terça-feira? Eu sou o Voxer Miller, mas meus amigos e inimigos me chamam de Vox. E sejam bem-vindos ao meu canto, onde eu falo besteira e alegro o seu dia um pouco, ou pelo menos tento. Estamos aqui para mais uma análise de Ragnarok Fanmade, dessa vez a segunda rodada de Guerra Entre Raças, do meu amigo Martinho D. O link do Ragnarok dele vai estar na descrição, que é Joana Dark versus Amaterasu, a Espada da Fé versus a Espada da Luz. Ao começar pelos personagens, a Joana Dark. Vamos começar assim como eu fiz a primeira rodada, vamos começar pelos humanos. A Joana Dark, ela é uma pessoa, ela é o arquétipo do personagem guerreiro, sabe? Personagem leal, personagem batalhador, personagem que defende o que ele acredita, personagem cabeça dura, até eu diria, e funciona muito bem, porque de acordo com, por causa o flashback dela, já embalando no flashback, o flashback dela, ela é mostrada como uma mulher que foge do padrão, sabe? Ela é representada como uma guerreira, ela é representada como alguém que luta pelo que ela acredita e combate o preconceito que tem contra as mulheres. E ela é uma guerreira extremamente experiente, que liderou o exército da França e ganhou contra os ingleses. E foi queimada por ser considerada bruxa depois que foi capturada. Esse tipo de personagem, ele é bem fácil de se escrever e bem fácil de tornar uma coisa legal. Um exemplo que eu posso pegar aqui é o Joey Joke, de Ordem Paranormal. O Joey Joke, ele é um personagem do amor, assim. Ele luta pelos seus amigos, ele fez um pacto com a seita das máscaras para que eles protegessem os seus amigos. Ele se ofereceu para ser uma casca vazia para proteger os seus amigos. E no caso da Joana Dark, é a humanidade. Ela luta pela humanidade e pelo seu povo, pela França, pelos seus iguais. E isso é muito admirável. É uma personagem que eu gosto muito. Na época que eu tava lendo, ela era a minha favorita. E eu simplesmente amo como o Martin escreveu ela como uma personagem que se, que se preocupa com todos à sua volta. E ela é uma amiga extremamente legal de se ter, sabe? E eu outra coisa não tão importante para personagem, mas ainda assim é um fato interessante, é que o Martin fez ela ser lésbica e é uma coisa que normalmente não é feita, mas o caso foi e foi muito bem utilizado. É um toque muito bom para personagem, a relação dela com a Valkyria dela. Agora partindo para Amaterasu. A Amaterasu é a deusa do sol do Japão, a mãe de todos, a mãe do sol nascente. E ela é o personagem família, assim como Hades, Adão, é, assim como Hades e Adão, ela é uma personagem extremamente amorosa, ela é a representação do amor ela age como uma representação do amor no Ragnarok do Martin e tipo, o Flash e falando da personagem dela, mano, ela é basicamente a mãe perfeita, assim. Ela tem amor pelos seus filhos incondicionalmente, assim como toda mãe que se preze tem. Ela trata os próprios irmãos como se fossem filhos dela. Ela não está lutando por si, mas sim pelos seus filhos que acreditam e confiam na sua vitória. Isso é muito bonito se você parar para analisar, porque a Amaterasu ela é um coração puro, assim. Mesmo sendo uma deusa, ela é um coração puro que se preocupa com os seus iguais e até com os humanos, porque ela é uma das poucas deusas que não gostaria de estar no Ragnarok, um dos poucos deuses, né? Um dos poucos deuses, junto com Horus, junto com Horus, eles são deuses que não que prefeririam não estar no Ragnarok, mas não têm escolha por serem líderes de panteão.
Então, a Amaterasu, ela age como uma representação do amor e o arquétipo do personagem família, muito bem executado, por sinal, porque já que o Martin escreveu ela para ser uma mãe, ela representa isso muito bem em todos os seus aspectos, até em seu design, como para ela ter uma armadura, não armadura, mas um traje de batalha temático do sol, temático do Japão, os poderes dela serem inspirados no Yorichi de Demon Slayer, tudo isso comunica mesmo que um pouco para a representação da mãe que a Amaterasu é feita para ser. Agora falando da coreografia da rodada em si. A rodada, ela é um combate de espadas, um combate de lâminas. A Materaço usando técnicas de espada, como por exemplo o corte da andorinha, e a Joana usando os poderes da Vozes dos Arcanjos, que inclusive é uma sacada genial, cara. Uma sacada genial que o Martin fez, que já que a Joana Dark, ela é dita ouvinte dos arcanjos, né? Como Santa Catarina, como São Miguel, esses aí, o poder dela no Ragnarok é escutar a voz dos anjos. E isso é um poder extremamente criativo e que, por incrível que pareça, não foi utilizado, não que eu lembre, pelo menos, da Joana Dark. E é um poder extremamente bom que foi usado de forma muito sagaz. Agora, o poder da Materaço, o único poder da Materaço que eu consigo tirar agora, lembrando um pouco da rodada, é quando ela comete o seppuku e ela começa a brilhar como o sol. É um poder muito bom, que ela aumenta o seu poder exponencialmente, cometendo o ato do seppuku. Coisa que foi repetida até pelo próprio irmão dela, o Tsukuyomi, uma rodada mais pra frente. Então, a coreografia da rodada ela é extremamente bonita, com um duelo com espadas sendo chocadas, faíscas sendo geradas, é extremamente bonito de se ler e bem divertido de se ver também. Agora falando da melhor parte da rodada, assim, que é para mim o paralelo. O paralelo eu acho que é o amor, como as duas são representadas pelo amor que elas sentem pelas suas respectivas raças. A Materaço, ela é a representação do amor divino, ela é a mãe do Japão. Uma mãe protege seus filhos e é isso que ela faz muito bem. A Materaço, ela tem um amor incondicional pelos seus filhos, ela é a mãe do Japão. Todos os deuses, semideuses, humanos provenientes do Japão, todos eles são filhos de Amaterasu e ela ama eles exponencialmente. Então, o mesmo vale para Joana, que por ser uma guerreira, ela luta pelos seus iguais, pela humanidade. Ela sente amor pela humanidade e quer lutar por ela. É uma coisa parecida até com o Yufei até, que no quesito amor pela humanidade. E é por isso que eu não acho, que eu acho, na verdade, que não teria ser humano melhor para inaugurar a rodada a vitória dos humanos do que a Joana Dark. Porque a Joana Dark, ela é a santa da batalha, ela é a salvadora da humanidade. Todo o peso que a rodada anterior é construída para a segunda rodada ter a vitória dos humanos agrega muito mais para a personagem da Joana do que você pode imaginar. A Joana, ela é uma personagem construída para ganhar. Todos os seus ideais, tudo é representado para naquele momento da vitória ela ganhar de maneira de êxito. E isso é muito bom. Agora, agora vem o elefante na sala, né? Algumas pessoas podem achar, como eu vi algumas pessoas quando fizeram a análise, e elas podem achar que a relação da Materaço e da Joana Dark foi forçada. Por que eu acho isso? Quer dizer, por que eu digo isso, na verdade? Porque a Materaço, no meio da luta, ela vê a Joana como se ela fosse filha dela. O que é construído muito bem. Porque, mas Vox, a luta só teve 13 minutos. Como que ela vê a filha, como ela vê ela como filha dela em 13 minutos? Porque
ela, porque ela representa o que a Amaterasu mais ama na humanidade. O amor que ela tem, a garra que eles têm, a coragem que eles têm, tudo é representado para a Amaterasu gostar da Joana. Tanto que desde o início da rodada elas são representadas como reconhecendo a força uma da outra e lutando mais por diversão do que por dever de defender a humanidade ou lutar pelos deuses. E por que não foi forçada? Por que eu acho que não foi forçada e sim genial? Porque eu acho o seguinte: a Materaço, ela é um paralelo com Jesus Cristo. Por quê? Eu posso estar muito louco, mas é o que eu acho. Jesus Cristo, por quê? Não é bem Jesus Cristo, eu diria Deus do cristianismo. Por que eu digo isso? Porque Deus do cristianismo é dito na história que ele enviou o seu próprio filho primogênito para livrar a raça humana de seus pecados quando ele foi crucificado. Ele é um ser de amor incondicional pela sua criação e o criador de tudo e de todos. E a Materaço, ela é a mãe do Japão, aquela que criou todos e aquela que tem um amor incondicional pela sua criação, assim como Deus. Deus é o pai de todos, a Materaço é a mãe de todos. Então não foi forçado, porque a Materaço é construída como um paralelo de Deus, o próprio Deus, o Deus amoroso, gentil, que se importa com sua raça e que se importa com sua criação a ponto de oferecer tudo para protegê-la. Isso é representado na Materaço e muito bem. E é por isso que eu acho a derrota dela tão emocionante. Porque ela morre pedindo perdão. Ela não morre condenando a Joana por ter vencido. Ela não condena os deuses por eles terem iniciado o Ragnarok. Ela não condena ninguém. Ela pede perdão por ter perdido. Ela pede perdão por seus filhos, aqueles que confiaram nela até o fim. E é por isso que a Materaço é uma personagem tão profunda, genial e bem construída. Porque ela é uma personagem do amor. Um amor incondicional que eu acho que nenhum de nós possamos entender, porque o amor ele é um conceito abstrato, um conceito filosófico. O amor é um conceito muito complexo para mentes tão básicas como a mente humana entender. E é por isso que existem tantos relacionamentos tóxicos, complicados, porque o ser humano não entende o amor. Mas a Materaço ela não é uma humana. Ela está além disso, ela é uma deusa. E é por isso que ela entende a própria representação do amor. O paralelo dessa rodada é o amor e é escrito de uma maneira genial. E é por isso que a Materaço versus Joana Dark tem um 9 para mim. É uma rodada quase perfeita. Porque o flashback das duas é muito boa. Inclusive, falando em flashback, vamos falar do flashback da Materaço. Ela ama os seus filhos e ela ama os seus filhos incondicionalmente. E a gente vê o porquê disso no flashback dela. Porque quando ela nasceu, a mãe dela morreu no parto por causa de Kagutsushi, que é o seu irmão mais velho. E ela e o seu pai foi até o inferno do Japão para buscá-la. E só que não foi como ele planejava. E por isso e por isso a Materaço foi criada sem uma mãe, mas isso não a afetou. Ela foi atrás de Kagutsushi para redimi-lo e dar a ele o amor de uma mãe. E isso é tão bonito, cara, porque ela não tinha, porque ela pôde oferecer o perdão, a salvação para aquele que matou a sua mãe, mesmo que por acidente. E é por isso que ela não vê culpa, ela não vê Kagutsushi como alguém mau, porque foi um acidente, ele era só um bebê sem controle de seus próprios poderes divinos. E em outra coisa, a Materaço, ela sofre pelo seu próprio amor, porque quando Suzano no Mikoto ficou devastou o Japão com dilúvios e tempestades por ter ficado bravo por não ter um título grandioso como seus irmãos, que eram o deus do sol e da lua, ele arruinou o Japão e por isso a Materaço se sentiu culpada e se privou numa caverna, mesmo sabendo, mesmo que a culpa não fosse dela, ela tomou a culpa para si e por isso se privou numa caverna. E só saiu de lá porque
por- porque ela foi convencida pelos seus filhos e irmãos que se importavam com ela. E é por isso que a Materaço é um personagem genial e por seu flashback ser tão bom. Porque ela retrata não só a Materaço, como todos os seus filhos e irmãos, como alguém que se importa com ela. E isso é muito bonito. E é por isso que o flashback dela é um dos meus favoritos, junto com o de Magni e de Horus, que eu vou abordar mais pra frente nas minhas análises. E é isso que eu tinha pra falar, rapaziada. Espero que tenham gostado do vídeo. Pra mim, Joana versus Amaterasu tem um 9, é uma rodada quase perfeita, é simplesmente incrível. E eu vou ficando por aqui, rapaziada. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem bem. Vox desligando.